A graça e a paz de Jesus, minhas irmãs e meus irmãos, mais uma vez temos o privilégio de estar aqui comunicando a palavra de Deus. Que o Senhor Jesus possa te abençoar você e a sua família diante dessa possibilidade de mais uma vez nos comunicarmos com você. Eu agradeço a Deus o privilégio e a graça dele de podermos partilhar os nossos estudos bíblicos. E como temos feito, vamos seguir no Evangelho de João e hoje no capítulo 20. Então, antes de nós iniciarmos, eu quero orar com você e peço que você curve a sua cabeça, se for possível, e ore comigo. Bendito Deus, no nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, para lhe agradecer. Agradecer porque o Senhor é bom, eterna é a tua bondade e a tua misericórdia se estende de geração em geração. Obrigado por estar aqui com meu irmão e com a minha irmã neste momento. Eu quero lhe agradecer pela possibilidade de estar com os meus irmãos. Quero lhe agradecer por fazer parte de uma comunidade que, diante das nossas circunstâncias, estamos buscando estar cada dia mais perto dos nossos irmãos. Que o Senhor esteja conosco, que o Senhor nos encha de graça e que a tua bênção vá adiante de nós e abençoe os nossos irmãos para a glória de Jesus. Obrigado por esse momento em que vamos comunicar os nossos estudos bíblicos. Obrigado porque o Senhor tem feito com que pessoas participem conosco. Que o Senhor os abençoe. Obrigado pelo teu cuidado e peço que o Senhor nos ajude em meio à adversidade que temos vivido. Abençoe os meus irmãos segundo cada necessidade de forma específica. Que o Senhor supra as necessidades de cada um e que o Senhor faça com que cada um de nós venhamos a crescer segundo a tua vontade. Muito obrigado, Senhor. Então, como havia dito, nós vamos dar sequência a partir do capítulo 20 do Evangelho segundo escreveu o evangelista João. O capítulo 20 segue a sequência desse capítulo de 19, quando Jesus estava crucificado e ele morre na cruz e os discípulos tiram o seu corpo de lá, e esse discípulo chamado José de Arimateia e Nicodemos, esses que eram os discípulos ocultos, né, que não se expunha diante da sociedade por causa da sua posição, colocam Jesus no sepulcro, né? E aí, provavelmente no domingo, eles vão procurar Jesus. E quem sai à procura de Jesus é a Maria Madalena, como diz o verso 1 do capítulo 20, que está escrito assim: E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro, e de madrugada, sendo assim escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava. E disse-lhe: Levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro correu mais apressadamente do que Pedro. Chegou primeiro ao sepulcro e, abaixando-se, viu no chão os lençóis. Todavia, não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. E que o lençol que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas estava num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegava primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura, que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Essa situação é interessante, porque nós percebemos que os discípulos estão ali, e principalmente as mulheres, no caso de Maria Madalena, tinham aquela função de cuidar do corpo, né? Elas iam ungir o corpo de quem morria, no caso Jesus, para que ele pudesse ser cuidado. E ela foi cedinho para cuidar do corpo de Jesus. Quando chegou lá, não achou o corpo de Jesus. E aí corre para avisar Pedro e João, e eles correm para o sepulcro para ver o que está acontecendo. Quando chegam lá, encontram só os lençóis, e o que está dito aqui é que um corre, passa o outro, parece
um desespero, né? Até na própria narrativa, que um vai na frente, o outro corre mais, chega primeiro, mas olha, não entra, mas depois o outro passa na frente e entra a ver, depois o outro que estava do lado de fora entra também. Mas diante dessa ocasião, o que é mais perceptível no texto é a forma de nós entendermos que eles não estavam de forma alguma, mesmo tudo aquilo que Jesus já havia ensinado, esperando uma ressurreição. Eles não haviam. E talvez, se porventura esperasse uma ressurreição, eles esperavam de alguma forma que fosse parecida com a de Lázaro, que Jesus voltasse à vida de forma natural. Mas a questão, não natural voltar à vida, mas provavelmente com um corpo natural. E o que é interessante é que ela, quando corre, ela diz: levaram o Senhor. E eles, quando chegam lá, têm a mesma percepção, mas ninguém está entendendo o que está acontecendo. Então, a preocupação aqui de então não é se Jesus ressuscitou ou não. A preocupação é onde foi parar o corpo de Jesus. O que é que fizeram com ele? Roubaram o corpo de Jesus, esconderam Jesus, levaram Jesus para algum lugar. O que é que está acontecendo? Então, toda essa preocupação no corpo de Jesus é uma preocupação comum de alguém que vê nessa possibilidade do corpo, do sepulcro, uma memória. Porque é fato que tudo aquilo que faz referência à pessoa, principalmente o lugar em que a pessoa foi enterrada, e entre outras coisas, faz memória. Por mais que nós somos cristãos e nós não temos a prática católica da missa do sétimo dia, ou talvez de uma missa anual, ou talvez de todas essas coisas para acendermos vela com o objetivo de que a alma seja iluminada, e entre outras coisas, segundo a crença deles, nós também temos as nossas memórias a partir dessa questão. Porque todas as vezes que nós, porventura, tivemos um ente querido que faleceu na cidade em que nós moramos, nós passando lá na frente a gente vai lembrar: poxa, tá aqui ainda, ou faz tanto tempo que nós passamos aqui no enterro do meu pai, da minha mãe, do meu amigo querido, da pessoa que eu amava, da minha mulher, do meu filho, não sei. Mas faz a memória, né? Então essa ideia de roupa, essa ideia de sepulcro, essa ideia toda, ela faz lembrança, como provavelmente disse na aula anterior. Então o cuidado com o corpo é o cuidado com a memória que traz Jesus e a memória afetiva que se tem com Jesus. Então eles estavam preocupados com isso. Então o que é que fizeram com o corpo de Cristo? O que é que fizeram com... roubaram Jesus? Fizeram alguma coisa pior do que eles já haviam feito por meio da crucificação, de bater tanto em Jesus e entre outras coisas? Essa é a preocupação do texto, essa é, dentro dessa narrativa, a descrição em que nós vemos e conseguimos perceber essa preocupação. Mas lá no verso 11, nós vamos notar que Maria está no sepulcro novamente. Eles foram embora, mas Maria volta para o sepulcro novamente. Quando ela chega lá no sepulcro, ela começa a chorar. Chora, e chora, e chora, e chora, e chora, e chora. E aí, o anjo apareceu vestido de branco, 2 anjos, né? E disseram: mulher, por que você chora? E ela disse: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Veja que a preocupação é onde está o corpo do Cristo. Levaram o meu Senhor. E ela fala com numa lógica como que se tivesse vivo. Mas a expectativa dela não é essa, que Jesus estaria vivo e que levaram Jesus embora. Não, levaram, basicamente seria o corpo do meu Senhor. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Ela não reconheceu Jesus. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. E disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que ele era o hortelão, né, em algumas outras traduções o jardineiro, e disse-lhe: Senhor, se tu o levastes, diga-me onde o puseste, e o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria, ela voltando-se disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus:
Não me detenhas, porque ainda não subi para meu pai, mas vai para meus irmãos. E disse-lhes que eu subo para meu pai e vosso pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor. E ele lhe disse, que ele lhe disse isso. É lindo dessa passagem você perceber que mesmo que Jesus está ali e presenciou e sabe todo o acontecimento, e por que não dizer os anjos também, nós podemos notar que há uma preocupação em relação ao choro da mulher, né? A mulher está chorando e os anjos perguntam: Maria, por que choras? E ela começa a explicar. E Jesus pergunta: Maria, por que está chorando? Não, Maria, não é mulher, por que choras? E é interessante a gente perceber esse diálogo, né? O cuidado e a preocupação com aquele que chora e a ideia de que esse que está chorando externe a seu motivo de tristeza ou angústia. Aqui fica muito interessante para a gente perceber um diálogo a respeito da oração. É claro que ninguém está incentivando a orar para o anjo, entre outras coisas, né? Não tem nada com isso. Mas a relação é você perceber essa preocupação com uma mulher que está chorando, e ele dizendo por que você está chorando. E mesmo o que é fundamental no texto, mesmo que a pessoa está chorando por motivos errados, está fora daquilo que seria esperado por Jesus, ou segundo a nossa ótica deveria ser esperado de uma mulher que foi recebida por Jesus, sendo quem ela era, talvez uma marginalizada em questão de bons costumes sociais e judaicos, ela não é deixada de lado por Jesus. Pelo contrário, Jesus acolhe e ela começa a fazer parte desses que seguem a Jesus. Entretanto, quando chega nessa ocasião, Jesus se preocupa com o choro, podendo assim ficar claro para nós que de jeito nenhum é banalizado essa questão do choro, porque Jesus poderia dizer assim para ela: mas você não entendeu que eu ia ressuscitar? Não é? Jesus poderia dizer assim para ela: mas você não entendeu que você deveria esperar eu de outra forma? Não há nenhuma, como é que eu posso dizer, correção, não há nenhuma crítica, não há nenhuma condenação a ela por estar chorando simplesmente porque um corpo foi levado. E eu digo simplesmente porque nós sabemos da questão da ressurreição. Porém, Jesus está conversando com ela. E Jesus está preocupado com o choro da mulher. Então eu acredito que fica um detalhe importantíssimo para nós, porque fica evidente que Jesus está preocupado com o choro do ser humano. Jesus está com aquele que está triste, aquele que se lamenta. Aí a gente pode dizer: mas Jesus não vai criar outras ocasiões, Jesus não vai dar para ela um mundo belo, Deus não vai evitá-la que chore, não. Deus estará onde ele sempre esteve, com o aflito e com o abatido de espírito. Ali conosco, perguntando por que você está chorando, e nós dizendo para Jesus: olha, meu problema é esse, meu choro é por causa daquele, minha angústia é por conta disso, os meus problemas, entenderam? Então é indispensável a gente pensar nessa perspectiva, porque a presença de Jesus, o diálogo com Jesus não muda as circunstâncias. A ideia é que a gente tenha essa relação com Cristo, de entender que Jesus se preocupa com o nosso sofrimento e de que ele está conosco diante do nosso sofrimento, ou com a gente, né, em meio ao sofrimento. E quando Jesus se apresenta para Maria, o que parece é que Maria agarra Jesus, abraça Jesus e não quer largar. Por isso Jesus diz: não me detenhas, né? Não me segure, não me prenda. Jesus ainda está preocupado em fazer outras coisas. Então o que Jesus está dizendo: olha, você tem outra coisa para fazer agora, você precisa ir contar para eles que eu ressuscitei. Vá lá e diga para eles que vocês viram Jesus, você viu Jesus. Então ela entra, né,
sai dali correndo, provavelmente, e chega depois, quando o verso 19 diz, chegado pois a tarde daquele dia, primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe, paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhe suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos enviei a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles o Espírito e disse-lhe, recebei o Espírito. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. E aqueles a quem retiverdes, lhes serão retidos. A intenção do autor é mostrar de fato, do escritor, é mostrar de fato o que é que eles estavam fazendo dentro dessa casa, né? Aqui, quando eles dizem chegada à tarde, eles estavam encerrados em portas, provavelmente a casa lá onde tem aquela mesma relação com a festa do Pentecoste, a casa de João Marcos. Jesus chega e diante de toda essa reação e esse medo, essa angústia, Jesus chega já dizendo, paz seja convosco. Por quê? Porque Jesus sabe que eles agora estão com medo. E medo de que aconteça com eles o que aconteceu com Jesus, de ser crucificado, de apanhar, de serem mortos. E mais uma vez, diante dessa situação em que o homem se estabelece, ou diante das situações que as dificuldades nos fazem viver, que é ter medo, ter pavor, se esconder, Jesus não chega mais uma vez condenando eles, dizendo, por que vocês estão com medo? Né? Não tenham medo, eu estou aqui, eu estou vivo, e agora eu vou para o meu Pai, vou dar poder para vocês vencer. Não é nada disso que Jesus faz. Jesus vem dizendo assim, olha, a paz seja convosco. Paz seja convosco. E aí, nessa ocasião, Jesus se apresenta para eles e mostrou suas mãos e o lado ferido, né, que tinha sido ferido, de sorte que os seus discípulos se alegraram vendo o Senhor. Então, diante dessa situação, a alegria estava naquilo que era a possibilidade de ver Jesus de novo e ali ter a sua esperança renovada diante do problema que teria com os judeus. Mas aqui nós poderíamos levantar outro problema. Poxa, mataram Jesus uma vez, vão matar Jesus de novo, como é que nós vamos ficar? E agora poderia ter surgido outros problemas. Mas a narrativa do texto segue dizendo que Jesus chegou e soprou sobre ele o seu Espírito. E aí a narrativa de João dá um problema em relação ao dia de Pentecostes, de Atos dos Apóstolos. Então, os discípulos já tinham recebido o Espírito Santo aqui e lá não? Ou receberam lá e aqui não? Né? Mais um desses problemas da junção dos textos bíblicos. Então, Jesus dá para eles o Espírito Santo, mas não dá para eles as manifestações do dia de Pentecostes. O que é que Jesus dá para eles aqui por meio do Espírito Santo é a autoridade. E aí a gente tem alguns problemas na interpretação do texto, que é a relação de perdoardes, né? O que vocês perdoar está perdoado, o que vocês não perdoar não está perdoado. E aí, na interpretação desse texto bíblico, no decorrer da história da igreja, eles fazem com que o clero se torne alguém que tenha esse controle nas mãos de dizer assim, podemos perdoar ou podemos não perdoar. Nós somos a autoridade de Deus na terra para isso ou para aquilo. É fato que a igreja de Jesus Cristo tem o poder de, vamos assim dizer, perdoar e não perdoar. Mas não há uma relação em que Jesus, de alguma forma, os escritos apostólicos, eles deem a possibilidade de que a gente não perdoe pessoas. O que a igreja permite que a gente faça é criar meios para que as pessoas se arrependam.
É como a gente viu a pessoa errar e a pessoa não se converteu, a gente chama mais um, depois leva essa pessoa para a igreja. Tudo isso é uma forma de fazer com que a pessoa se sinta percebida e a partir de então a pessoa mudar as suas atitudes. Porque se nós pensarmos, naturalmente, uma pessoa que erra e falha numa questão pública, numa questão em que as pessoas saibam, numa questão em relação à igreja, naturalmente ela vai ter desejo de evitar a permanência na igreja. Ela vai ter o desejo de não estar perto, uma vez que eu, sabendo que o que eu fiz, as pessoas que estão dentro do lugar ou da comunidade em que eu faço parte me condena, eu mesmo vou cortar a relação. E por que é que ia se haver uma necessidade de criar um método para não perdoar pessoas? Para que é que Jesus ia criar um método de que a gente pudesse expor as pessoas e cortar vínculo com essas pessoas com a finalidade de que elas não fossem perdoadas? Essas questões são para pessoas que deliberadamente vivem uma vida em que não tem participação na graça de Jesus, mas finge, né? Provavelmente não. Falsos mestres, pessoas que têm outra questão, que não são pessoas que erram, e aí a gente fica olhando ímpio, né? Aquelas pessoas que conhecem, mas não querem praticar de forma deliberada, conscientemente. Esse tipo de ocasião não é para uma pessoa que cometeu um pecado e aí vem arrependido para a igreja, querendo receber o perdão. É provavelmente para outras coisas distintas a isso. Quando você lê o Evangelho do modo geral, você começa a perceber que Jesus veio para interceder por nós e Jesus veio para nos aproximar de Cristo, mas parece que essa metodologia institucionalizada de algumas igrejas que herdam isso do decorrer da história da igreja, elas fazem com que as pessoas com que a igreja vire uma máquina de exclusão. E mesmo assim, ainda diria que essas pessoas, elas deveriam, as pessoas que deliberadamente não querem seguir, elas poderiam de fato ser tiradas da capacidade de influenciar pessoas, mas não da comunhão da igreja, porque quem sabe um dia Deus não pode convertê-la e trazê-la para uma boa relação. É complexo essa relação de perdoar e esses ou não perdoar aqueles. Essa relação com o Espírito Santo ela é interessantíssima. Por quê? Porque cheios do Espírito Santo daria para eles e para cada um de nós essa relação em dizer assim, eu acredito que a graça de Jesus alcance essa vida. Eu acredito. A gente vamos buscar que a nossa capacidade de acolher as vidas faça com que essas pessoas aceitem. E mudem de vida, né? Essa é a relação. Então, na sequência do verso 24, vai dizer assim: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus estando as portas fechadas e apresentou-se no meio deles e disse-lhe: Paz seja convosco, mais uma vez. Depois disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado. E não seja incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu Deus e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste, Tomé, crestes? Bem-aventurado os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também na presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estavam escritos neste livro. Não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus Cristo,
o Filho de Deus é o Filho de Deus e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Essa parte de Tomé, ela é uma parte que eu acho muito boa para a gente pensar sobre essa relação da incredulidade. Porque, de um modo geral, meus irmãos, a gente condena o Tomé. De modo geral, a gente se assenta, né, no tribunal e diz assim: Tomé, você não é crente, não? Você é crédulo. Você não. Oxe, como é que você andou tanto tempo com Jesus e agora você vem diante dessa ocasião e fala, eu só acredito vendo? É interessante essa relação. Por quê? Porque se nós analisarmos todas as questões de conflito, da preocupação com o corpo de Jesus, da preocupação com a perseguição dos judeus, de toda essa ocasião em que Jesus ainda aparece 8 dias depois, é importante que a gente se situe nessa relação e perceba que eles estão com um profundo caos na sua vida. Um caos de perda de sentido, um caos de mudança de mundo, porque agora nós tínhamos Jesus que era aquele que nos guiava, agora nós não temos Jesus mais. Como será? Ninguém tem a menor certeza e a menor pensamento do que seria da vida deles a partir de então. Então, quando chega e diz, nós vimos o Senhor, é fato que se ele não esperava a ressurreição, se não esperava essas coisas extraordinárias acontecer, é fato que alguém diria, ou até eu mesmo diria, e muitos de nós diríamos, olha, eu não acredito. A situação é ruim, as coisas não estão fáceis não para você chegar para mim e dizer que eu acredito em qualquer coisa. Poxa, se Jesus que veio, que Jesus que a gente acreditou que seria o Messias morreu, que Jesus que ressuscitou Lázaro não conseguiu descer da cruz, se Jesus que fez tantas coisas extraordinárias ficou lá na cruz, apanhou tanto, teve o seu lado furado, suas mãos feridas, com uma coroa de espinho na cabeça, nu, não fez nada, agora você vem dizer que ele ressuscitou? Entenda que a lógica da autoridade de Jesus, diante de tudo aquilo que ele passou, ela era um contraponto, ela era uma oposição da expectativa messiânica que todo judeu tinha a respeito de Jesus. De forma alguma o seu líder morreria crucificado. Outros movimentos messiânicos surgiram antes de Jesus e provavelmente alguns daqueles messias, pseudo-messias, eles não foram crucificados. E por se aumentar esses movimentos messiânicos, quando chega em Jesus, parece que eles precisam ou eles tentam fazer algo tão drástico que acabasse de uma vez por todas com todos os movimentos messiânicos. Entretanto, Jesus morre dessa forma e é claro que vai abalar a fé dos discípulos. Está em jogo aqui também a relação que a gente tem entre as figuras dos discípulos que posteriormente se tornaram apóstolos, que são Pedro e João. As declarações de condenação que a gente vai olhar em todo o Evangelho de João, a gente vai perceber que há uma condenação para Judas, há uma condenação para os fariseus, há uma condenação. Mas Pedro não aparece aqui como aquele que é desbocado. João aparece com uma figura belíssima, aquele a quem Jesus amava, porque estão trazendo no Evangelho a memória do João, de uma comunidade que representa o apóstolo João. Então, a ideia é aproveitar essa relação da figura apostólica e dar alguns ensinamentos. E a partir dessa figura do apóstolo, a gente perceber que aqui em Tomé a gente tem uma figura de um discípulo. E a escrita do Evangelho de João, ela é uma escrita posterior aos eventos. Já dissemos isso algumas vezes. Ninguém estava lá lendo, escrevendo o que acontecia no momento exato como a gente tem hoje. Por exemplo, houve um acidente na rodovia Castelo Branco.
um carro bateu numa moto. E aí, de repente, você já sabe quem é o motorista, você sabe que hora que aconteceu, você sabe em segundos, porque a internet, a nossa conexão, e entre outras coisas, as transmissoras de televisão, de rádio, os sites na internet, entre outras coisas, postam e a gente começa a ter informações e cada dia mais informações mais detalhadas. Porém, aqui não, aqui é um escrito posterior, provavelmente para o final do século, entre 85 e 90. E aí, esses que estão recebendo essas narrativas dos feitos de Jesus e daquilo que é importante para que creiam que Jesus é o Filho de Deus, são esses que não viram. São esses que não estavam lá no sepulcro e não tocaram nas feridas de Jesus e nem no lado ferido. E aí eles entendem que esse ocorrido com Tomé é de fato uma possibilidade de usar essa ocasião como uma figura de um homem que também teve esses problemas de incredulidade porque não viu. E não adianta só condenarmos o Tomé. Adianta a gente colocar-se no lugar de Tomé. Essa é a relação que a gente precisa fazer. Principalmente quando a gente não crê muito nas coisas. E não se justificar dizendo assim, Tomé também não creu. Não, é o contrário. Eu às vezes não creio também. Essa é a relação. E aí, Jesus também não chega condenando Tomé. Incrédulo, por que não cresces em mim? Dá um sermão de forma alguma. Jesus diz para mim, Jesus diz para Tomé, coloque a mão aqui, coloque o dedo aqui, e seja crente, não seja incrédulo. Não me parece que Jesus está tão preocupado assim com a incredulidade de Tomé. Porque se Jesus não desse importância para a falta de fé de Tomé, de forma alguma Jesus estaria ali para dizer para Tomé ser crente. Nós dissemos lá que Jesus estava preocupado com aquele que chora, mas Jesus estava aqui preocupado com Tomé, que também não acreditava. E aí, quando a gente também está nessa condição de Tomé dizendo assim, eu só acredito vendo, Jesus não ignora a gente, porque Jesus vê a nossa limitação para acreditar em alguma coisa. E não o contrário. Jesus não está olhando para nós e dizendo assim, esse daí, a fé dele é muito pequenininha, não vou dar atenção para a oração dele não. Esse daí não. O que é que o Tomé estava fazendo aqui poderia representar muitas pessoas, inclusive alguns que estavam dentro do cenáculo, dizendo assim, olha, de forma alguma a gente acredita na ressurreição de Jesus. Por quê? Mas não tinha medo. Mas não tinha coragem, porque Tomé teve coragem. Tomé disse assim, eu não acredito não. Eu não... Tanto que está aqui o evento. Para que essas pessoas que viessem depois como nós, e como é a geração que recebe esses escritos joaninos, essa pessoa também pudesse olhar e dizer assim, não, eu posso acreditar sim. Mesmo não tocando, mesmo não vendo, mesmo não vendo Jesus atravessar a parede de uma forma extraordinária, como o texto está dizendo, a gente não deixa de acreditar. E não adianta ninguém dizer que seria mais fácil para nós ou mais fácil para Tomé, porque incredulidade e fé não tem medida do que é mais fácil ou o que é menos fácil. O que está relacionado aqui nesse texto em si, na figura de Tomé, é que ele, como muitos de nós, em alguns momentos da vida podem passar a ser incrédulo e dizer, eu não acredito nisso. Eu não acredito de forma alguma. Então, é um cuidado diante dessa perspectiva, porque Jesus está dizendo assim, olha, você precisa ser crente, e bem-aventurado aquele que não viu, mas creu. E aqui não tem muita relação com milagres, a relação é a crença de fato em Jesus Cristo. Então, se não cremos, se não vimos, mas cremos, louvado seja o nome de Jesus. Agora, se nós não vimos e não cremos, que a gente peça misericórdia. Que Deus tenha
bondade de alguma forma se manifestar para acabar com a nossa incredulidade. E eu percebo a ação milagrosa de Deus naquilo que eu não acredito. E de fato eu digo assim, não, olha, eu não acreditava nisso, eu de forma nenhuma, porque não tenho prova, não vejo, não entendo os meios que Jesus trabalha, estou com medo, eu acho que o que eu acreditava deixou de existir, morreu, não sei. Mas de alguma forma a gente faça como fez Tomé, chegue diante de Jesus e fale para ele, Senhor, olha, sou incrédulo, eu não acredito de forma alguma, eu preciso que o Senhor me ajude, acrescente a minha fé. Isso é sinceridade, isso é clareza nas nossas palavras, isso é demonstrar para Jesus o que somente nós podemos demonstrar, em vez de nós termos uma representação de fé. E é isso que Jesus sempre condenou nos fariseus, a hipocrisia de dizer, acredito. Não, Deus faz coisas extraordinárias. Não, Deus é um Deus. E começa a citar passagem bíblica, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus do... Irmão, não precisa usar o dito da gíria, não precisa pagar de que tem uma fé enorme. Não precisa pagar daquele que tem, que nunca duvidou. Não precisa pagar de que em momento algum da sua vida você nunca foi incrédulo. Fale a verdade. Se você não precisa demonstrar nada para ninguém, precisamos demonstrar para Jesus. E se alguém porventura um dia perguntar, diga a verdade, eu não acredito, eu tenho dificuldade em acreditar e eu preciso que o Senhor acrescente a minha fé. E me dê experiências que façam acreditar nessas coisas extraordinárias. Então, esse testemunho bíblico da pessoa de Tomé nessa ocasião deve fazer com que a gente não condene Tomé, mas se identifique com medo, se identifique com frustração e que diante dessas circunstâncias que a vida podem nos colocar, a gente olhe e fale assim, eu não estou acreditando. E Jesus não chega dizendo, ei Tomé, você não serve para ser meu discípulo. Ei Tomé, você não serve para ser meu apóstolo. Agora Tomé, que eu vou precisar tanto da sua ajuda, de que você leve o evangelho, você é incrédulo Tomé. Imagine, Jesus poderia dar uma esculachada, né? Porque a gente gosta dessas esculachadas, né? Mas Jesus não, de forma alguma. Jesus olha e diz assim, vem cá, vai Tomé, vem aqui, coloca a mão aqui, meu filho. Você não está acreditando, mas você precisa ser crente. Essas coisas a gente precisa ver porque Jesus também se preocupa com essas coisas. E Jesus nos dá experiência para que a gente vença a incredulidade. E quem dera eu, você, venhamos a ter esses dias em que a gente possa dizer, olha, eu estava de verdade incrédulo, como alguém que não estava acreditando nem um pouquinho. Mas a minha experiência com Cristo fez com que eu deixasse de ser incrédulo e passasse a ter fé em Jesus Cristo. Fé em Jesus Cristo. Então esse é o desejo do meu coração, que o Senhor Jesus acrescente a sua fé. Que você vença, que eu vença a barreira da incredulidade e que você seja um cristão na pessoa bendita que há em Cristo Jesus. Diante dos medos, diante das perseguições, diante do caos da vida e diante de qualquer circunstância que eu e você venha passar. Que a vida vença, que a fé cresça e que o nome de Jesus apareça. Então, neste momento, que você curve a sua cabeça comigo e vamos orar para encerrar. Bendito Deus, no nome de Jesus, que cada um de nós possamos, neste momento, ter essa visão introspectiva diante das circunstâncias que temos vivido, que o Senhor Jesus nos ajude a que nós venhamos ser crentes na pessoa bendita de Jesus, que nós não venhamos ser incrédulos, mas que o Senhor acrescente a nossa fé e que o Senhor nos aproxime de Ti, dia após dia. Que o Senhor aumente a fé dos meus irmãos e que nós possamos ser cheios da graça que há em Cristo Jesus. Eu te agradeço, Senhor.
Então encerramos aqui a nossa aula. Mais uma vez eu quero agradecer você que está comigo, que finalizou essa aula. Que a bênção do Senhor Jesus esteja com você, esteja sobre você, sobre a sua família. Que a graça do Senhor te alcance e que o amor de Deus possa ser derramado sobre o coração de cada um de nós. Então eu agradeço o privilégio de falar com você e peço que você continue conosco, em nome de Jesus. E até breve, meus irmãos. Tchau, tchau.